Então, gente, nós vamos dar início hoje ao assunto, né, que diz respeito à nossa disciplina, Psicologia do Desenvolvimento. Só que agora nós vamos olhar o desenvolvimento a partir do olhar vigotskiniano, de Vygotsky, né? Esse nome que algumas pessoas se confundem para falar, Vygotsky, né? Que é esse autor da Psicologia do Desenvolvimento, que muito contribuiu para entendermos o desenvolvimento a partir também, assim como Piaget, a partir de uma concepção de desenvolvimento interacionista. Né? Acredito que após a aula do Piaget, vocês já conseguem entender esse conceito de interacionismo, essa ideia, essa perspectiva de olhar o desenvolvimento a partir da interação do indivíduo com o meio, né? Quando eu falo meio, eu estou falando contexto, cultura, sociedade, ambiente, eu estou falando de tudo que envolve o nicho de desenvolvimento, onde esse desenvolvimento acontece, né? E aí, Vygotsky, ele vem de uma perspectiva, ele nos apresenta uma perspectiva de desenvolvimento diferente do Piaget. Por quê? Porque o Piaget, assim como Vygotsky, era interacionista. Só que o Piaget, ele parte de uma perspectiva endógena, como eu já falei isso aqui, ele parte de uma perspectiva endógena do desenvolvimento, nesse sentido de olhar o desenvolvimento acontecendo de dentro para fora, né? Então, como agora vocês já sabem essa perspectiva do desenvolvimento do Piaget a partir dos estágios, da maturação, a partir das fases do desenvolvimento, né? Então, essa perspectiva para o Piaget é uma perspectiva que olhar o desenvolvimento é olhar as etapas e os estágios por quais esse desenvolvimento acontece. Para o Vygotsky é o contrário. O Vygotsky, ele não vai dar ênfase a esta questão do desenvolvimento físico, biológico, de uma maneira endógena, mas ele vai dizer que o desenvolvimento acontece de fora para dentro, ou seja, a partir de uma perspectiva exógena do desenvolvimento. Tanto é que no capítulo que ficou para vocês lerem, diz assim: Vygotsky e o desenvolvimento na perspectiva histórico-cultural. Né? Então, esse título desse capítulo, ele já dá uma pista sobre qual é a perspectiva do desenvolvimento a partir da teoria vygotskiana. O Vygotsky vai olhar o desenvolvimento a partir da interação do homem com a sua história, com a história da sua sociedade, com a sua cultura. Vygotsky, ele vai narrar essa sua teoria do desenvolvimento e ele vai pontuar o desenvolvimento humano a partir do momento em que esse desenvolvimento é modelado pela sociedade, é modelado pelo contexto social onde este desenvolvimento acontece, né? Então, o grande disparador, né? Vygotsky não fala desse termo, mas eu estou falando aqui para vocês. Mas o grande disparador do desenvolvimento a partir da teoria vygotskiana é o meio, é o contexto, é a cultura, é a história do indivíduo. Então, é numa perspectiva em que o homem ele nasce, né? Ele nasce de uma maneira natural e vai se tornando social a partir do momento em que ele interage com esse contexto, em que ele interage com esse meio, né? Então, para o Vygotsky, ele aprende e nessa perspectiva do aprendizado de tudo aquilo que o meio ambiente tem para ofertar para nós enquanto seres humanos, enquanto indivíduos pertencentes a um grupo, a partir do momento em que nós nos apropriamos dessa cultura, nós vamos nos tornando sociais, né? Eu já falei para vocês aqui a respeito do cérebro social, a respeito da cognição social, que é justamente esse aprender com o outro, é justamente essa conexão que nós, enquanto seres biologicamente determinados, né, por uma história, por uma evolução,
nós somos determinados biologicamente, mas nós somos modelados socialmente. Então, a sociedade na qual nós estamos inseridos é que vai nos modelando, é que vai nos tornando, né, humanos. Então, nós nos tornamos humanos dentro da escala evolutiva a partir do momento em que nós fomos nos apropriando de algumas faculdades, né, de algumas competências que estão presentes no nosso entorno social, no nosso grupo, na nossa família, no nosso meio em que nós estamos inseridos, né? Então, o Vygotsky, ele vai olhar o desenvolvimento a partir de quatro entradas, a partir de 4 meios, 4 caminhos diferenciados. O primeiro dele, que vai chamar a atenção do Vygotsky, que o Vygotsky vai falar sobre isso, é a nossa filogênese, né? O segundo caminho pela qual o desenvolvimento vai acontecendo é a nossa ontogênese. O terceiro caminho que vai nortear o nosso desenvolvimento é a nossa sociogênese, né? E o outro caminho que Vygotsky vai nos colocar é a microgênese, né? Então, o que significa a palavra gênese? Significa, pelo que eu entendo, formação, início, né? O início de tudo, a formação. E aí, cada prefixo desse, filo, onto, sócio e micro, diz respeito a especificidades diferentes do nosso desenvolvimento. Então, para o Vygotsky vai olhar o desenvolvimento a partir dessas perspectivas teóricas que dizem respeito ao nosso desenvolvimento. Então, falar de filogênese, o que é a filogênese, né? O que é a filogênese? Qual é a importância da filogênese para o nosso desenvolvimento, né? Então, filogênese diz respeito à nossa história enquanto espécie humana, a história de um ser, né? A história de um ser biologicamente determinado, a história de um ser evolutivamente determinado, né? Todos os animais apresentam uma filogênese. Então, nós, enquanto animais que pertencemos ao reino animal, nós somos determinados filogeneticamente em vários aspectos, né? Por exemplo, nós somos bípedes, porque isso foi determinado filogeneticamente. A gente consegue ter esse movimento de segurar a caneta nesse movimento de pinça, que é muito importante para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, para nossas habilidades. Nós temos habilidades manuais, porque essa foi uma competência que foi selecionada ao longo da história da nossa espécie, né? Então, Maria, por favor, fecha o seu microfone, Maria da Paz, por favor. Então, dentro da nossa história, nós possuímos competências que foram sendo selecionadas ao longo da nossa espécie Homo sapiens sapiens. Então, nós saímos, o tamanho do nosso cérebro, por exemplo, né? O tamanho do nosso cérebro, como ele se encontra hoje, ele vem de espécies anteriores à nossa que, à medida que essas espécies foram evoluindo dentro da escala evolutiva, essas espécies elas foram adquirindo e foram se especializando para se adaptar à complexidade dos ambientes. Então, o nosso cérebro, o desenvolvimento do nosso cérebro, ele foi acompanhando essa evolução. Então, hoje, por exemplo, existe uma disciplina dentro da psicologia que é chamada psicologia evolutiva, né? Eu não sei se o Marley, que é psicólogo, estudou isso na universidade, mas a psicologia evolutiva, ela se dedica a compreender o comportamento, né? A compreender o desenvolvimento do cérebro, como que esse cérebro foi modelado dentro da nossa escala evolutiva. Então, por exemplo, muitos comportamentos que hoje são tidos como patológicos, por exemplo, evolutivamente, talvez eles chegaram até aqui, eles foram selecionados ao longo da nossa filogênese, talvez por ter tido uma função importante. Então, o nosso cérebro, ele vai acompanhando isso e vai se especializando a partir do momento em que
nós interagimos com o nosso meio ambiente. Então, a filogênese, né, por exemplo, essa nossa competência de falar, ter linguagem, ter pensamento, ter raciocínio e ter outras habilidades que somente a espécie humana tem, isso foi selecionado filogeneticamente. Isso diz respeito à nossa filogênese, é a história evolutiva de uma espécie. E cada espécie apresenta uma filogênese própria, tá? Então, a espécie humana, ela apresenta características que são exclusivas da espécie humana, porque nós fomos sendo, essas funções e esses comportamentos tiveram funções que foram selecionadas e chegamos até aqui com essas habilidades e com essas funções e com essas competências, né? E aí, gente, dentro dessa mesma perspectiva, nós temos a ontogênese, que é o outro caminho que o Vygotsky nos falou como sendo um dos caminhos do nosso desenvolvimento e para o nosso desenvolvimento, né? A ontogênese diz respeito à sociedade, diz respeito a esse contexto particular de desenvolvimento de cada indivíduo. Por exemplo, eu tenho uma ontogênese, o Rogério tem uma ontogênese, o Michael tem uma ontogênese, o Marley tem uma ontogênese, a Ediérica, todo mundo aqui tem uma ontogênese que diz respeito à história do indivíduo, né, particular de um indivíduo, a história do desenvolvimento de cada um de nós. Então, por exemplo, nós aqui, dentro dessa sala de aula, nós compartilhamos a mesma filogênese, né? Porque nós possuímos a mesma história evolutiva. Todo mundo tem a mesma filogênese, mas nós possuímos ontogêneses diferenciadas. Nós possuímos histórias diferenciadas, nós possuímos cultura diferenciada. E isso é a ontogênese, ok? Então, filogênese, história da espécie. Ontogênese, história particular de um indivíduo, a história do desenvolvimento particular de um indivíduo. O outro caminho que o Vygotsky vai nos apontar como sendo o caminho de desenvolvimento, que impulsiona o nosso desenvolvimento, é a nossa sociogênese, onde nesta sociogênese nós vamos encontrar uma organização social que vai modelando o nosso desenvolvimento, que vai modelando, né, o nosso caminho pelo qual nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos crescendo, e nós vamos falar da organização das sociedades, seja a sociedade micro ou macro, seja a nível nacional, estadual, municipal, como que isso se organiza em termos de leis, em termos de cultura, em termos enfim, de paradigmas e de regras sociais, né? Como que essas situações em termos de sociedade estão influenciando e influenciam o desenvolvimento dos indivíduos. Influenciou o meu, influencia o de vocês, de um modo geral, e vai influenciar das próximas gerações que irão chegar. Então, esse outro caminho diz respeito à sociogênese. E o outro caminho, a outra trilha que leva ao desenvolvimento, de acordo com o Vygotsky, é a microgênese. O nome está dizendo micro, né? É uma coisa muito pequena, é muito particular de cada um, de cada indivíduo. Entre a aquisição de uma habilidade e a aquisição ou a evolução desta mesma habilidade, existem particularidades pertencentes a cada um de nós que nos permitem, né, desenvolver. Então, quando a gente for estudar Bronfenbrenner, por exemplo, nós vamos estudar um pouquinho mais sobre estas questões que dizem respeito à microgênese, quando ele vai falar de recursos, demandas, né, que são particularidades da pessoa que está em desenvolvimento. Então, olhar o desenvolvimento a partir da leitura vygotskiana é ler o desenvolvimento pela sua filogênese, pela sua ontogênese, pela sua sociogênese, pela sua microgênese, que é pertinente a cada um de nós aqui, né? Então, a perspectiva histórico-cultural que cunha, né, essa corrente teórica vygotskiana é olhar o desenvolvimento a partir desses caminhos, né? Vygotsky desenvolveu uma ampla teoria
Infelizmente, por questões políticas, pela Revolução Russa, ele nasce na Bielorrússia, né? Infelizmente, Vygotsky morre precocemente de tuberculose aos 34 anos de idade, ou 36 anos de idade, né? Ele nasce no mesmo ano que Piaget nasce. Infelizmente, os dois autores não se conheceram, não tiveram a oportunidade de um conhecer o outro, e Piaget vai tomar conhecimento da existência do Vygotsky e de toda a teoria depois de mais de 50 anos da sua morte, né? Então, o Piaget, inclusive, em um dos artigos que eu li, Piaget vai lamentar não ter conhecido Vygotsky, porque imagine, né, essas duas cabeças pensando juntas, né? Então ia sair muita teoria de desenvolvimento aí. Então, e além disso, existem pessoas que acham ou que ainda cultivam a concepção de que a teoria piagetiana concorre com a teoria vygotskiana. Isso é uma grande falácia, né? As teorias, elas não são concorrentes, elas são complementares, e aí existe essa diferença em termos de compreender o desenvolvimento, mas não são teorias que disputam ou que concorrem, né? Diferentemente do Piaget, porque como eu falei na outra aula do Piaget, o Piaget ele não escreveu sobre a educação, ele não escreveu para a educação. O Piaget ele escreve uma teoria muito importante do desenvolvimento, e a educação ela se apropria dessa teoria por ser importante, por compreender, né, o homem dentro da sua perspectiva cognitiva, né? O Vygotsky ele vai ser um teórico da educação. O Vygotsky ele vai pesquisar a educação. Ele pesquisa desenvolvimento, mas ele vai pesquisar a educação. Ele vai escrever sobre educação. Ele vai tentar compreender, por exemplo, o desenvolvimento de indivíduos com deficiência. Então, o Vygotsky, junto com a sua equipe de pesquisa, Leontiev, Luria, que é o texto em espanhol que nós vamos ler na próxima aula, né? Então, essa equipe, né, Luria, Leontiev, Vygotsky, eles vão se debruçar para entender, né, o desenvolvimento e ao mesmo tempo a educação. Então, o Vygotsky, ele tem um amplo acervo teórico acerca do desenvolvimento e acerca da educação, diferentemente do Piaget, que não escreveu para a educação ou sobre a educação. Piaget escreveu sobre desenvolvimento, tá? Então, um dos pressupostos principais do Vygotsky foi dizer que a relação do homem, quando eu digo homem, eu estou generalizando, estou dizendo homem e mulher, né? Mas então eu vou falar pessoa. O comportamento da pessoa em desenvolvimento, ou a relação da pessoa em desenvolvimento, pessoal, vai ser uma relação mediada. O que isso significa? Uma relação mediada? Significa que não é uma relação direta, né? Por exemplo, aqui agora, nesse momento, a minha relação com você está sendo mediada pela tecnologia, certo? Está sendo mediada. Quando você quer cortar um pão, por exemplo, a tua relação com o pão, se tu não corta com a mão, você vai usar um instrumento, você vai usar uma faca. Então, a tua relação com o mundo, com o objeto, é uma relação mediada. E aí o Vygotsky, nessa perspectiva, ele vai falar que a nossa relação é mediada pelos signos, pelos símbolos, pelos instrumentos que são frutos e são determinados pela história, pela sociogênese, pela cultura do indivíduo e pela nossa ação. Então, o Vygotsky vai dizer que ao mesmo tempo em que nós modificamos o mundo, nós somos modificados pelo mundo, né? A partir do momento em que nós criamos os instrumentos e nós criamos os símbolos, o nosso comportamento ele passa a ser mediado, né? Mediado pelos símbolos. Por exemplo, quando existe assim uma plaquinha na porta de um hospital, fazendo esse símbolo, né?
Geralmente nos hospitais ou em ambientes, né, hospitalares existe uma plaquinha lá com uma enfermeira, geralmente uma enfermeira, as cores vermelha e branca, e existe um símbolo assim, um símbolo de alguém fazendo assim, né? O que é que isso significa? O que é que você vai fazer mediante a apreciação daquele símbolo? A tendência é que você se comporte mediado, o teu comportamento vai ser mediado pelo simbolismo que aquele instrumento, que aquele objeto, que aquela imagem, que aquela figura tá te passando ali. E como que você como que você consegue aprender? Como que a criança, né, vai percebendo como que ela vai se comportar no mundo quando ela olha as placas, quando ela olha o sinal de trânsito, que ela aprende que o vermelho tem que parar, que o verde pode seguir e que o amarelo é esperar, ter atenção, né? Como que nós vamos aprendendo isso? Como que o nosso comportamento no mundo, ele é modelado por esses signos? Por quê? Porque a nossa relação é uma relação com esse mundo, é uma relação mediada, não é uma relação direta, né? Então, culturalmente, né, cada sociedade, aí a gente fala da sociogênese, cada organização social é responsável por organizar os seus símbolos, né? Então, como é que nós, seres humanos, conseguimos internalizar isso? De acordo com Vygotsky, a partir do momento em que nós aprendemos, nós entramos em contato com o mundo quando nós nascemos, né? Nós entramos em contato com uma sociedade e essa sociedade ela vai sendo internalizada por nós. A linguagem é internalizada, né? O modo como você se comporta é internalizada, né? É internalizado, e isso vai acontecendo ao longo do teu desenvolvimento. Isso vai acontecendo à medida que você vai crescendo e você vai interagindo com o teu contexto e com as pessoas. Lembram lá do texto 1 que fala que as relações são os pilares do desenvolvimento, né? Então Vygotsky vai dizer isso também, que as relações, elas são pilares do desenvolvimento. Por quê? Porque é nas relações e pelas relações sociais que nós vamos introjectando, que nós vamos internalizando muito dos modos como nós vamos nos comportar na sociedade. Então, quando Vygotsky fala que a nossa relação com o mundo é uma relação mediada, é uma relação interposta, o que é intermediada? Na verdade, ela não é uma relação mediada, ela é uma relação intermediada, né? Porque entre eu e o objeto vai existir alguma coisa que vai fazer com que eu interaja com aquele objeto. Então, o Vygotsky, ele vai falar dessa mediação. E quando ele fala dos símbolos, né, que nós conseguimos olhar para eles e saber o que eles significam, ele vai falar de mediação simbólica, que é um outro conceito muito importante para o Vygotsky. Uma mediação simbólica é a forma como nós nos comportamos no mundo a partir do entendimento daquele símbolo. A mediação simbólica, ela se traduz na forma como nós nos comportamos mediante a exposição dos símbolos. E se nós olharmos a nossa sociedade, se nós formos nas instituições e em todos os lugares da nossa vida, da nossa sociedade, seja na escola, seja no trabalho, seja na universidade, seja na rua, né? Nós vamos encontrar signos e símbolos em todos os lugares. E a criança que ainda não sabe o significado desse sinal, ao longo do processo de desenvolvimento dela, ela vai aprendendo e vai se comportando a partir do momento em que ela vai interpretando, né? Vai entendendo o significado disso aí. E isso só pode acontecer a partir do momento em que a criança entra em contato com esse símbolo e entra em contato com esse signo.
De forma natural, gente, quando nós nascemos, nós não sabemos, na verdade? Nós não sabemos. Nós, quando nascemos, até por volta até antes da nossa aquisição da linguagem, o nosso comportamento, né, a gente vai chamar isso de crianças pré-linguísticas, né? Antes do nosso comportamento linguístico, nós temos um comportamento pré-linguístico, que é aquele comportamento que nós ainda não falamos, nós não temos o desenvolvimento da linguagem ainda, né? Então, nós somos pré-linguísticos. Nesse processo, as raízes filogenéticas do pensamento e da linguagem, eu acho que eu já falei isso aqui na aula anterior do Piaget, as raízes filogenéticas de pensamento e linguagem são raízes separadas, né? Pensamento e linguagem, são competências que têm raízes diferenciadas. Em algum momento, essas duas competências elas se unem e dão, e nós vamos dar, é isso que vai nos dar como característica sermos humanos. Por quê? O que nos diferencia dos outros animais? Eu já falei também disso aqui, do chimpanzé, que é a espécie mais próxima a nós. Olhar para o desenvolvimento do chimpanzé é como se nós olhássemos para nós ou pudéssemos prever o que nós podíamos fazer antes do desenvolvimento da linguagem, antes de nós termos essa competência, porque o que nos torna humanos e diferente dos chimpanzés é a linguagem, é esse pensamento generalizante, é essa competência de ter, né, um comportamento interiorizado, é de conceber o símbolo, é de conceber o signo, é de entender e de conseguir, né, transitar mentalmente pelo mundo. Nós conseguimos fazer isso por conta do quê? Por conta da nossa competência linguística. Né? Então, o que nos torna humanos e o que faz com que nós sejamos, né, diferente de outras espécies menos evoluídas do que nós, é essa nossa competência linguística. Então, quando nós nascemos, nós vamos ter o mesmo tipo de inteligência que o chimpanzé tem, por exemplo, que é chamado, que na psicologia a gente chama de inteligência prática. A inteligência prática é aquela mesma inteligência que o chimpanzé ele tem, por exemplo, quando ele quer pegar um cacho de banana que está pendurado lá no teto. Se ele tiver diante dos olhos dele uma pilha de caixotes e tiver uma vara, o chimpanzé ele é tão inteligente em termos práticos que ele é capaz de pegar o caixote, pegar a vara, subir no caixote e pegar o cacho de banana que está suspenso. Ele é capaz de fazer isso. E a criança pequena, a pré-linguística, ela vai ter também comportamentos semelhantes a esse comportamento que, neste livro aqui, de Vygotsky, chamado Pensamento e Linguagem, aqui, ó, ele vai chamar de comportamento chimpanzoide da criança. Né? Interessante esse comportamento chimpanzoide, nada mais é que nessa fase da vida, que nessa etapa do desenvolvimento, a criança até 2 anos, ela vai ter uma inteligência prática. E o que significa ter inteligência prática? Significa que se você retirar todos aqueles instrumentos do campo visual do chimpanzé, ele não vai ter uma competência, tá? Ele não vai ter uma competência de imaginar que fora do campo visual existe uma caixa, existe uma vara, existe uma escada onde ele pode... Ah, peraí que eu vou pegar ali, eu vou pegar a banana, eu vou ali pegar a minha escada. Não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o chimpanzé não foi premiado com linguagem, com essa comunicação interior do indivíduo com ele mesmo, que é o que o Vygotsky vai chamar de funções executivas ou funções superiores, né, que somente nós possuímos, que é memória, raciocínio, cognição, outras aptidões que são exclusivas da nossa espécie. Então, na criança, e a criança pequena pré-linguística, ela vai ter uma inteligência prática. A partir do momento em que a criança, que pensamento e linguagem, e lá por volta dos 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, pensamento e linguagem vão se encaixar, aí
nós vamos entender que a inteligência da criança ela vai se tornando cada vez mais elaborada e sofisticada em termos qualitativos. Em termos qualitativos, a criança pré-linguística, ela não tem inteligência interiorizada, ela não vai ter aquela competência, né, mais elaborada. E a partir do momento que a criança vai adquirindo que linguagem de pensamento no desenvolvimento infantil vão se atrelando, essa forma de pensar da criança vai se tornando mais sofisticada, né? Então, e vai se tornando verbal, pensamento verbal, né? Então, dentro da nossa escala evolutiva, dentro da nossa história enquanto espécie, termos essa habilidade linguística é o que nos torna humanos, tá? É o que nos dá essa característica de ser humano. E pensar verbalmente, o que é pensar verbalmente? Somente nós conseguimos pensar verbalmente. Somente a nossa espécie consegue pensar verbalmente. E pensar verbalmente nada mais é do que ter o pensamento organizado pela fala, né? E geralmente, quando nós estamos passando por alguma complexidade cognitiva, quando nós temos que tomar alguma decisão, a gente costuma falar só. Eu falo só, por exemplo, meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer isso, eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho aquele artigo para escrever, eu tenho aquele TCC para corrigir. Eu tô sozinha aqui na sala, eu tô falando só. Mas eu tô falando só porque eu tenho algum problema para falar só? Não. Eu falo só porque a minha fala, ela foi organizada ela foi selecionada dentro da nossa filogênese, a nossa fala, para organizar o nosso pensamento. E eu tenho certeza que vocês falam sozinhos e agora vocês já sabem por quê. Porque dentro da nossa complexidade cognitiva, ou seja, dentro dos problemas, né, que nós temos que resolver. Quando eu falo problema, não estou falando de coisas ruins somente, eu estou falando de situações que nós temos que resolver. Quanto mais exposto a problemas cognitivos, mais nós vamos falando só, né? E isso é muito observado em crianças pequenas, até por volta dos 5 anos, 6 anos. É muito comum você ver as crianças falando sozinha, né? Falando sozinha. Por quê? Porque elas estão organizando o pensamento, elas estão organizando a sua forma de pensar e de agir nesse mundo, né? Então, pro Vygotsky, gente, a fala, ela vem de fora para dentro, tá? Ela vem de fora para dentro. A fala, ela é social para se tornar interiorizada, tá bom? A fala, ela vem do exterior para o interior. Lembre que para o Vygotsky o desenvolvimento se dá de fora para dentro. Então, para o Vygotsky, a fala, ela começa do lado de fora e ela termina do lado de dentro, falando assim em termos mais grosseiros, tá? Ela vem de fora para dentro, num processo de interiorização, né? De internalização. Então, da mesma forma que a fala vem de fora para dentro, todo o resto vem de fora para dentro a partir da interação do indivíduo com o meio, tá? E o Vygotsky vai dizer mais: não adianta ter um cérebro competente se esse cérebro não for estimulado pelas demandas do meio, tá bom? Pelas demandas do meio. É por isso que a gente fala de intervenção precoce. A intervenção precoce, como eu acho que eu já mostrei, né, aqui nesse livro, a intervenção precoce deve acontecer com esse cérebro que ainda está em desenvolvimento. E por que isso acontece, gente? De todas as espécies, a espécie humana é a que mais demora, tá? É a que mais demora para se desenvolver, né? Eu já falei isso aqui. É a que mais demora a completar
o desenvolvimento cerebral, por exemplo, né? Então nós temos uma plasticidade que nos permite adaptarmos aos estímulos, às situações. Então a plasticidade cerebral, ela vai ter melhores desenvolvimento de competências se ele for estimulado. Então é exatamente nisso que o Vygotsky se pontua, que ele se baseia, que o estímulo para esse cérebro biologicamente determinado se desenvolver, o estímulo tem que vir de fora, tem que vir do histórico cultural do indivíduo, tem que vir da sociogênese do indivíduo. Então não basta ter uma base biológica competente se não houver estímulo do meio, né? Então, quanto mais esse cérebro sofrer intervenção, quanto mais esse cérebro for estimulado, né? Quanto mais você quiser ver resultados, mais estímulo, mais intervenção precoce deve acontecer para esse indivíduo, para esse cérebro, né? Então, o Vygotsky vai nos colocar essa questão de uma maneira bem pontual, e no livro ele traz essa questão em termos de organização e de estímulo que o cérebro precisa receber, né? Então, ele vai dizer que o cérebro, ele é um substrato, né? Ele é um substrato que vai estar ali na base para receber, né, essa atividade, essa estimulação, e é o que vai receber, o que vai permitir com que as atividades psíquicas se desenvolvam, e também as atividades das nossas funções executivas superiores, né? Então, bem aqui no livro, lá na página 142, ele diz assim, ó: o cérebro é visto como um sistema aberto e de grande plasticidade, podendo servir a novas funções criadas na história do homem, sem que necessariamente o órgão físico se transforme, né? Também não tem como. Já pensou? A gente vai estimulando o cérebro vai crescendo, crescendo, crescendo? Não é nessa perspectiva, né? O nosso cérebro, ele é tão especializado, tão especializado mesmo, que ele vai desenvolver as sinapses, né? As sinapses nada mais são que correntes elétricas que passam de um neurônio para o outro, que acontece de um neurônio para o outro. Então, quanto mais estimulado esse cérebro for, tá? Mais sinapses esse cérebro vai produzir. Então, não basta também, lembrem, lá desde a primeira aula a gente está falando que para acontecer o desenvolvimento, é necessário haver um conjunto de fatores. O desenvolvimento, ele é multifatorial, ele é multideterminado, né? Então tem que haver uma boa biologia, uma boa estimulação, um bom contexto social da criança em desenvolvimento, do indivíduo em desenvolvimento, uma boa nutrição, né? Uma boa nutrição, que não aconteçam fatores de risco que coloquem esse desenvolvimento em risco, né? Que comprometam esse desenvolvimento. Então, é importante, quando a gente olha o desenvolvimento, a gente olhá-lo de modo sistêmico. Eu volto a dizer, olhar o desenvolvimento e olhar os fenômenos de modo sistêmico é o que vai te dar a melhor resposta para o que você quer observar, para o que você quer saber, para o que você quer responder. Então, temos que ter um olhar sistêmico sobre os processos, tá? Então, quando a gente olha para o nosso desenvolvimento, nós temos que nos debruçar, na verdade, e entender que o que nos torna esses seres tão competentes e tão especiais, e o que torna, né, o nosso potencial cognitivo tão especial, o que tornou foi o desenvolvimento da linguagem, tá? Então, a linguagem e a maneira como essa linguagem vai acontecer, a linguagem é o principal mediador dos signos, por exemplo. Nós só conseguimos entender os signos porque nós possuímos linguagem, né? Então, os signos e o significado de cada um, na verdade, signo e significado acabam tendo
uma complementação, né? Porque o que é? O que é o significado? Né? O que é um conceito? O que é entender um conceito de alguma coisa? Né? Nós só conseguimos entender um conceito porque nós temos linguagem. Né? Nós só conseguimos entender um conceito, na verdade um conceito é o quê? É um nome. Um conceito de alguma coisa é um nome. E esse conceito vai ser baseado nas características desse objeto. Né? Por exemplo, uma mesa. Eu falo a palavra mesa, automaticamente todo mundo sabe o que é uma mesa. Por quê? Porque vocês já aprenderam, porque vocês já entraram em contato com o objeto, né? E aí, se eu falo a palavra mesa e peço para todo mundo fechar o olho agora, bora fazer esse exercício. Mesa. Vocês conseguem pensar e imaginar e formar a imagem de qualquer mesa, seja grande, pequena, azul, branca, amarela. Você consegue formar mentalmente a mesa. Vai formar de acordo com as experiências que vocês têm daquele objeto mesa, né? Então, se eu pedir para vocês pensarem na Torre Eiffel, quem já viu a Torre Eiffel, já foi na Torre Eiffel, vai conseguir pensar na Torre Eiffel. Mas quem nunca viu a Torre Eiffel, quem não assiste televisão, quem não sabe nem aonde a Torre Eiffel fica, não vai conseguir pensar e imaginar nesse signo, nesse símbolo, porque não tem experiência. Então, a experiência é o que vai te promover a ter essa linguagem e essa competência para esse desenvolvimento cognitivo, né? Então, a relação do homem com o mundo, nesse mundo de significados que nós temos, só acontece por conta da nossa linguagem, tá? E aí, falando nisso, nós temos que falar do pensamento, que o nosso pensamento... O que é o pensamento, gente? Já pararam para pensar o que é o pensamento? Né? O que é o pensamento? A linguagem é fácil da gente entender, né? Mas o que é o pensamento? O pensamento tem forma? O pensamento tem cor? O pensamento tem cheiro? Né? O que é o pensamento? O que nos permite, né, formar os nossos pensamentos? Nada mais do que as nossas experiências, né? O que me faz pensar, porque nós possuímos olhos para captar as imagens, nós conseguimos ter audição para ouvir os sons, nós temos olfato para sentir o cheiro, nós temos o tato para tocar, nós temos o que falta agora, meu Deus? Esqueci agora. Temos o tato, o olfato, o paladar, a visão, a audição, faltou um. Qual é que faltou? Não lembro agora. Mas, enfim, nós temos os 5 sentidos que nos permite captar o quê? Captar os estímulos. E essa via de entrada dos estímulos, essas vias sensoriais, perceptuais, né? Levam as informações para o nosso cérebro. Nós conseguimos captar os estímulos pelos sentidos e essas estimulações elas são levadas para nível cerebral e são lá armazenadas porque nós possuímos uma areazinha específica lá chamada hipocampo, que é lá que se armazenam as nossas informações. O hipocampo é a área do nosso cérebro responsável pela nossa memória, né? Pela memória, tá? E aí todas as informações elas ficam registradas lá no hipocampo, que foi uma área que foi selecionada ao longo da nossa história evolutiva. Então, ter o nosso pensamento ele é formado pelas nossas experiências. Quanto maiores forem as tuas experiências, mais competências em termos de pensamento, linguagem, memória, você vai ter. Então, Vygotsky fala, não adianta você ter um super cérebro, um cérebro lá redondinho, né, todo organizado em termos de estrutura biológica, mas se esse cérebro não for estimulado, ele vai atrofiar, ele vai murchar. Já viram assim
como é que chama, meu Deus? Aquele vegetal, um repolho, um repolho bem branquinho, assim, parece um cérebro às vezes, né? Às vezes quando eu compro no supermercado ele parece um cérebro, eu olho para ele parece... Ou então uma couve-flor, né, que parece mais ainda com o cérebro. Se você não mexe com aquilo ali, aquilo vai murchando, até não ter utilidade. Então ele vai atrofiando. O nosso cérebro, se ele não for estimulado, ele vai acabar atrofiando de alguma maneira. Então nós precisamos ter uma estimulação, e essa estimulação naturalmente vai acontecendo com a nossa interação com o meio, né? Vai acontecendo a partir do momento em que nós vamos entrando em contato, né, com esse mundo de significados, com esse mundo simbólico, com esse mundo cheio de conceitos, tá? Novamente, o que é um conceito? Um conceito é um nome, né? Um conceito é um aprendizado, é um processo de internalização. Nós conseguimos internalizar os nomes e eles são conceitos, né? Então, o mundo conceitual é um mundo de significados e a gente só consegue internalizar esse mundo de significados a partir do momento em que nós entramos em contato com esse mundo, tá? Então, o que nos capacita para esse entendimento do mundo conceitual, gente, é a nossa linguagem, tá? A nossa linguagem, o que nos permite ter um pensamento generalizante, o que nos permite transitar no tempo presente, passado, futuro, por exemplo, o que nos permite transitar, né, no hoje, no amanhã. Nós só conseguimos ter só nós, seres humanos temos essa competência, né? Então, olhar, né, a linguagem como um instrumento, como uma ferramenta, como o Luria vai falar, como uma ferramenta social. A linguagem, ela é uma ferramenta social. Então, a linguagem, ela se forma no contexto social. E do contexto social, nós nos apropriamos da linguagem, né? Se eu nasci no Brasil e cresço no Brasil, eu vou falar o português, né? Se eu nasci no Japão e for morar no Japão, eu vou falar o japonês. Então, nós vamos nos apropriando a partir do momento que nós entramos em contato com a nossa cultura. Se eu sou brasileira, vou bem pequenininha para o Japão, naturalmente eu vou falar japonês. Por quê? Porque a minha estrutura cognitiva vai absorver aquela linguagem daquele local, daquela cidade, daquele país, e nós vamos falar a língua daquela sociogênese, né? A nossa sociogênese vai ser formada a partir daquela cultura. Então é importante olhar o desenvolvimento a partir desse mecanismo global, né, onde esse desenvolvimento acontece, né? Então, como o Vygotsky vai dizer, não existe um sujeito universal, né? Não existe um sujeito universal. Existem sujeitos que se adaptam a partir dos ambientes, né? Nós somos sujeitos que temos uma competência, uma plasticidade cerebral, e nós vamos nos adaptando de acordo com cada ambiente que nós estamos, né? Por isso nós possuímos a nossa competência de generalização, né? De acordo com as mudanças a que nós somos expostos, né? Então, gente, os signos são instrumentos psicológicos. Os signos, né? Os signos são instrumentos psicológicos. Eles que nos conduzem para esse mundo de ideias, para esse mundo de significados, e os signos norteiam, né, o nosso comportamento e a nossa relação com o mundo, tá? Então, Vygotsky, novamente eu estou repetindo, vê o desenvolvimento, vê a nossa relação com o mundo a partir de uma forma mediada, intermediada com esse mundo, tá? E o que nos permite ter essa intermediação com o mundo é a nossa linguagem, tá? É o uso da linguagem e a forma como nós
conseguimos transformar o nosso pensamento, que não era um pensamento organizado pela fala, né? Porque pensamento e linguagem têm origens diferentes, raízes diferentes, mas a partir do momento em que pensamento e linguagem se acoplam, isso dá um upgrade na nossa forma de pensar, né? Então, o nosso pensamento ele passa a ser organizado pela fala, certo? Aí, gente, avançando aqui no nosso texto, né, para não fugir muito aqui do texto que eu passei para vocês, Vygotsky vai nos apresentar um conceito que é um dos conceitos assim principais da teoria vygotskiana, tá? Que é o conceito de zona de desenvolvimento proximal. ZDP, a famosa ZDP, cai muito em concurso público. Falou em Vygotsky, ZDP. Falou em Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal. E o que é esta zona de desenvolvimento proximal, né? Para o Vygotsky, a criança, quando ela está passando por um processo de aprendizado, ela vai ter momentos em que ela vai saber, em que ela não vai saber algo, até chegar no momento em que ela vai saber. Obviamente. E aí, entre o não saber e o saber, vai existir uma intermediação nesse processo. Entre o não saber e o saber, vai acontecer uma ação externa, por exemplo, né? Uma ação externa de alguém que já sabe. Por exemplo, o pai está ensinando a criança a andar de bicicleta. A criança pequenininha não sabe andar de bicicleta, o pai vai lá, vai colocar, o pai ou a mãe, tá? Vai lá, coloca a criança na bicicleta e vai lá e segura o banquinho e vai ensinando a criança até ela dominar aquele comportamento. Entre o não saber e o saber, existe um processo. E é nesse caminho, nesse meio do caminho, nessa interseção, que o Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento proximal. E aí a ZDP, e é na ZDP que a intervenção pedagógica, olha aí entrando a ação do professor, tá? É justamente na ZDP que o professor ele deve intervir. No livro, e Vygotsky vai falar isso na sua teoria, né? Ele vai chamar a atenção para o seguinte aspecto: nenhuma criança chega na escola sem nenhum saber e sem nenhuma experiência, tá? As teorias educacionais, por exemplo, as tradicionais, as que foram, né, que estiveram na base, vão dizer que a criança chegava na escola como uma tábula rasa, né? Que a criança chegava na escola como aqui, ó, como um papel em branco. É como se a criança fosse esse papel. Chegava na escola vazia, né? Só que nenhuma criança chega na escola vazia. Nenhuma criança chega na escola sem saber alguma coisa. Criança não é uma tábula rasa, né? A criança ela vai trazer para o seu contexto escolar, que já é um contexto de uma educação mais formal, uma educação científica, um conhecimento estruturado. A criança ela vai chegar na escola com conhecimentos que Vygotsky vai chamar de conhecimentos espontâneos, né? Então a criança, ao longo do seu processo de desenvolvimento, a criança ela vai absorvendo muita coisa. Então, no seu contexto familiar, no seu contexto social, no seu grupo social, a criança ela é bombardeada de estímulos. E lembrem que eu falei para vocês, as crianças, né, o cérebro infantil está em potencial desenvolvimento. Então, ela vai aprendendo e ela vai absorvendo aqueles conhecimentos espontâneos e toda essa bagagem cultural ela vai levar para a escola. Toda essa bagagem de conhecimento espontâneo, ela vai levar para a escola.
né? E é justamente sobre esse conhecimento potencial que o Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento potencial, que são esses conhecimentos prévios, né? Que esse tipo de que o conhecimento que antes ela não dominava vai se tornar real, vai entrar em uma zona, né? Que é justamente a zona em que ela vai dominar, seja qual for o tipo de comportamento ou de conhecimento, vai estar em uma zona real. Então, aquilo que é potencial, com a intervenção, vai se tornando real. Então, a zona de desenvolvimento proximal, tudo que está aqui, vai se tornar real, vai entrar na zona de desenvolvimento real. E aí, isso acontece a todo momento. Na nossa vida, não é só na vida da criança, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo agora aqui? Estou ensinando Vygotsky, né? Estou falando de Vygotsky para vocês. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar, outras não. Então, esse conhecimento está sendo intermediado pela minha ação pedagógica. Eu estou aqui agindo na ZDP de vocês, para falar a verdade, é essa, né? Eu estou agindo na zona de desenvolvimento proximal para tornar esse conhecimento real, tá? E aí eu vou pegar os termos piagetianos. Vocês estão em equilibração, estão assimilando e vão acomodar, né? Esse tipo de estímulo, esse conhecimento, etc. Para vocês verem como as teorias elas se complementam, né? Então, para o Vygotsky, e é com o Vygotsky que vai surgir esse conceito de zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP, né? Então, dentro desse processo é que, deixa eu ler aqui, é que o Vygotsky vai chamar a atenção vai ter a contribuição, dentre outras coisas, desse conceito de zona de desenvolvimento proximal, que é justamente essa ação do professor, do facilitador dentro desse processo, né? Por exemplo, aqui na sala de aula, eu estou com 23 alunos, vocês estão comigo 24, né? Tá aparecendo aqui, 23 alunos, 23 estudantes de pedagogia. Eu tenho 23 zonas de desenvolvimento proximal aqui. Cada indivíduo é o indivíduo, né? Cada um tem uma ontogênese diferente. Cada um apresenta uma zona de desenvolvimento proximal. Cada um aqui apresenta competências cognitivas diferenciadas, certo? E cada um aqui trouxe da sua bagagem cultural as suas potencialidades. Na universidade, o que está acontecendo? Na universidade, vocês estão sendo apresentados a outros conhecimentos que nós chamamos de conhecimento científico, mas que esse conhecimento científico ao qual vocês estão sendo apresentados está buscando no conhecimento espontâneo de vocês, né, para que esse conhecimento se torne real. Vocês estão nesse processo agora. Exatamente agora, nesse exato momento em que eu estou falando para vocês, eu estou mexendo na zona de desenvolvimento proximal de vocês, né? Então, nesse exato momento em que eu estou passando esse conteúdo para vocês, está agindo, vocês estão ali sendo bombardeados de informações que naturalmente estão pedindo que vocês recorram à bagagem cultural de vocês. Pensamento, linguagem, experiências pregressas, né? Eu não tô lendo o chat agora, mas eu tô vendo que vocês estão falando bastante aqui. E aí é uma questão, né, de experiência a experiência de vocês que se junta a outros conhecimentos. Então, entre o conhecimento espontâneo e o conhecimento científico, existe essa intermediação, essa ação pedagógica, que é
que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. Então, entre o não saber e o saber, existe uma ação pedagógica. E na escola, né? E na escola de educação básica, da onde vocês vieram, né? Nós chegamos na universidade partindo da educação básica, né? Chegamos ao ensino superior partindo da educação básica. Na educação básica, né? Os conhecimentos, eles são diversos e todos são baseados em experiências espontâneas que nós trazemos quando nós somos bem pequenininhos, que a gente põe o pé na sala de aula pela primeira vez e que você pega um lápis de cor pela primeira vez, você já tem noção do que fazer com aquele lápis de cor. Por quê? Porque lá na tua casa, a tua mãe, a minha mãe me dava lápis de cor para pintar. Eu pintava a parede, eu pintava o teto, eu pintava o chão, eu pintava o papel, eu pintava. Né? Então a experiência com aquele objeto já existia, a experiência com o papel e a caneta e o lápis já existia antes de eu ir para a escola. E é muito natural isso, né? Eu já pegava, eu já lia, eu poderia não ler, né? Porque eu ainda não estava, naturalmente pequena, a criança não estava alfabetizada, mas eu já olhava para a letra, eu já sabia que existia alguma coisa, né? Por que as pessoas ficam tanto tempo lendo, não sabem o que é ler? Mas quanto mais você coloca a criança em contato com esse ambiente, ela já vai chegar, e a Emília Ferreiro vai falar isso, que é uma outra a autora, psicóloga, que vocês vão estudar em psicogênese, naturalmente, que é a próxima disciplina. A Emília Ferreira, ela vai dizer isso para nós, que a criança ela já chega na escola com uma história pré-linguística, né? Com uma hipótese alfabética, uma hipótese pré-linguística. A criança ela já vai saber, por exemplo, que ela consegue traduzir o pensamento em palavras escritas. Ela não sabe decodificar o A, o B, o C, o D. Ela faz um rabisco ali, ela diz, eu escrevi o meu nome. Ela faz um rabisco ali, ela diz, olha mãe, a flor que eu fiz não tem flor nenhuma, só tem um rabisco. Mas na concepção dela, ela escreveu ali. E o professor deve valorizar cada passo, cada conquista, até chegar no código linguístico propriamente dito, que ela vai conseguir alcançar à medida em que ela vai se tornando, que aquele cérebro vai se tornando cada vez mais estimulado pela educação formal, né? A partir do momento em que os códigos linguísticos vão sendo apresentados para ela, aquela criança ela vai transformando aquele risco em letra. Ela vai transformando aquele rabisco, uma frase, vai transformando aquilo ali cada vez mais, transformando, até ela entender que ela consegue traduzir o pensamento dela, a palavra que está dentro da cabeça dela, ela consegue tirar e colocar dentro, em cima, riscado no papel. Olha que coisa fantástica. É isso, esse processo. Tirar a palavra que está dentro da cabeça, o nome dela, Maria. Coloca o teu nome no papel, Maria. Ela vai lá e escreve Maria. Quando ela consegue entender isso, é um pulo no desenvolvimento dela. Isso é fantástico, isso é psicogênese, né, da linguagem da escrita. Quando ela consegue fazer isso. E aí essa escrita vai estar totalmente ligada com a cultura dela, né? Vai estar totalmente ligada ao seu código linguístico da onde ela vive. Se for inglês, se for japonês, se for na língua japonesa, se for na língua brasileira de sinais, por exemplo, né? E aí nós fomos presenteados, né, com essa competência dentro de uma escala evolutiva e chegamos até aqui. Então, o pensamento e a linguagem são duas ferramentas que nós temos e que pertencem à nossa, única e exclusivamente à nossa espécie, né? Então, olhar isso é olhar o desenvolvimento, gente. Olhar esses fenômenos, como eles acontecem, isso é um processo de desenvolvimento. É olhar o desenvolvimento, é estudar o desenvolvimento e entender
que o desenvolvimento ele é um processo que depende da biologia e depende do contexto, tá? Depende da biologia e depende do social, depende da biologia e depende do meio, do nicho de desenvolvimento, da psicologia dos pais, da estrutura física de onde aquela criança vive, tá? E deve, dentro desse processo, olhar o desenvolvimento como o equilíbrio destes dois, né? Destes dois sistemas, biológico e social. É sobre isso que fala a psicologia do desenvolvimento. É sobre essas questões que a psicologia do desenvolvimento acontece. Então, olhar para o Vygotsky, tá? Para tu conseguir entender o desenvolvimento, tu tens que olhar para a aprendizagem, tá? Para tu veres o desenvolvimento, como ele acontece, tu tem que olhar como é que a aprendizagem acontece. Tá bom? Então, se um dia perguntarem para você o que surge primeiro, o pensamento ou a linguagem, por exemplo, né? Eles surgem separados e em algum momento eles se juntam, né? O que acontece primeiro, o desenvolvimento ou a aprendizagem? Aí você vai ter que dizer, depende de quem você quer saber. Para o Vygotsky, acontece primeiro a aprendizagem para depois vir o desenvolvimento. Para o Piaget, acontece primeiro o desenvolvimento para depois vir a aprendizagem. Quem é que tem razão? Todos dois. Cada um defende o seu ponto de vista. As teorias piagetianas e vygotskianas são teorias complementares, tá? Então, olhar isso dentro do curso de pedagogia, que é o curso de vocês, tem uma importância fundamental. Vocês vão precisar desses conceitos quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem atuando como pedagogos. Eu tenho certeza que esses conceitos vocês já usam na sua vida pessoal. Quando vocês estiverem trabalhando, que vocês estiverem diante de uma situação, vocês vão precisar recorrer a estes conhecimentos para entender determinadas situações as quais vocês naturalmente vão estar, né, se deparando ao longo do trabalho de vocês enquanto pedagogos, seja onde for, gente. Na escola, na instituição, em qualquer lugar, existe a psicologia, existe o desenvolvimento acontecendo. Por quê? Porque existe a pessoa, existe uma pessoa, existe um grupo de pessoas, né? E aí, onde tem pessoa, tem psicologia, né? Onde tem pessoas, tem desenvolvimento acontecendo ali. Acontecendo, não aconteceu. O desenvolvimento, como eu falei, ele dá início desde o planejamento da família até o nosso último suspiro aqui na Terra. Está acontecendo o desenvolvimento. A gente nasce, cresce, em alguns momentos ou não se reproduz e morre. E esse é o nosso ciclo de vida. Isso é desenvolvimento. Chegar na última etapa também é desenvolvimento, como eu já falei aqui em outras aulas. Então, olhar isso é ver o desenvolvimento, tá? Então, aqui no livro, ele vai falar que ele vai, inclusive, lá na última parte do livro, ele vai falar de algumas aplicações práticas, né? O que fazer para promover esse desenvolvimento, o que fazer, né? Como é que o professor deve agir para promover essa aprendizagem. E tem uma das coisas que tanto ele quanto o Piaget vão falar, é que todo aprendizado, ele acontece se você promove situações, né, para aquele aprendizado acontecer. Criar dificuldades cada vez, né, em escalas, isso também acontece, isso também promove aprendizado.
Não facilitar demais também promove aprendizado. Então, são aproximações sucessivas que devem acontecer dentro da ação pedagógica, né? Então, o indivíduo, quando ele se depara com dificuldades cognitivas, ele automaticamente cria mecanismos, né? E se esforça para resolver aquele problema. Então, cada vez mais criar situações onde você tenha que, onde a criança, né, tem que ter um esforço cognitivo para resolver aquele problema, isso é um mecanismo promotor de aprendizado, né? Então, o planejamento, como eu estou vendo aqui, que algumas pessoas falaram de planejamento, o planejamento tem que levar em considerações todos esses aspectos, né? Então, é necessário olhar o desenvolvimento, porque é pelo desenvolvimento que a aprendizagem acontece, ou é pela aprendizagem que o desenvolvimento acontece, dependendo da perspectiva que cada autor vai apresentar dentro das suas teorias, né? Então, novamente dizendo, gente, Piaget vai olhar o desenvolvimento, não somente o Vygotsky, né, vai olhar o desenvolvimento da mesma forma que vai olhar o Piaget, levando em consideração esses aspectos afetivos, cognitivos, sociais e motores, né? Crescimento físico, biológico, afetivo e social. Olhar o desenvolvimento a partir desse conjunto de fatores, tá? Desenvolvimento é multifatorial, ele não é unifatorial, ele não é bifatorial, ele é multifatorial. E quando a gente vai investigar um fenômeno do desenvolvimento, a gente tem que ter esse olhar de 360 graus, esse olhar sistêmico, esse olhar o todo e não somente as partes de modo equidistantes, né? O desenvolvimento, ele acontece como uma grande orquestra. Sabe a orquestra? Tem a orquestra filarmônica de não sei da onde, não sei da onde, não sei da onde. Todo mundo tem que tocar orquestradamente, né? Harmoniosamente. Então, tudo que envolve o desenvolvimento também tem que funcionar harmoniosamente em todos esses aspectos, biológico, social, né, afetivo. Tem que olhar o desenvolvimento acontecendo de modo harmonioso, como uma grande orquestra. Já imaginem a orquestra tocando e de repente alguém desafina, ou alguém toca numa nota diferente, vai comprometer aquela apresentação, né? Então, da mesma forma, metaforicamente usando, né, a questão da orquestra, analogamente a gente tem que olhar o desenvolvimento, onde todos os fatores eles também ocorrem de modo harmônico, tá? Havendo um equilíbrio desses fatores. O desenvolvimento é multifatorial, então tem que estar em sintonia, exatamente como a Rayane está falando aqui. Todos os aspectos eles têm que estar em sintonia, né? Então você vê aquela criança lá no fundo da sala de aula que está tristinha, que não está conseguindo acompanhar a aula, que está tendo assim múltiplos desajustes dentro da escola. Você pode ter certeza que tem alguma coisa acontecendo que está desarmoniando aquele processo de desenvolvimento, aquele processo de aprendizagem. Então, tem que se partir para uma investigação sistêmica do que pode estar causando aquela disruptura no desenvolvimento, aquele comprometimento no desenvolvimento, né? Então, tem que olhar e tem que ter esse cuidado, né, de olhar o desenvolvimento a partir do todo e não somente a partir das partes. E a gente vai falar novamente disso quando nós falarmos do texto do Luria, que é o próximo texto em espanhol, e o texto do Bronfenbrenner, que é o texto que vai fechar a nossa disciplina, tá bom, gente? Então agora eu vou parar de gravar,
Já está em 1h14 aqui a nossa gravação. E aí a gente vai continuar aqui na nossa sala de aula, ok?